Olá a todos, seja você médico, dentista, veterinário, fisioterapeuta, sejam muito bem-vindos, doutores, à nossa newsletter mensal de novembro. Esse mês vai ser um pouquinho mais comprida a nossa newsletter, porque a gente não conseguiu ter esse mesmo vídeo em outubro. Então eu vou fazer um compiladão de tudo o que aconteceu em outubro e em novembro para vocês. Vamos começar falando sobre algumas das principais notícias que aconteceram em outubro e novembro? Bom, vocês vão ver que a gente vai falar muito de mercado nessa newsletter. Isso porque em outubro saiu uma notícia com um dado que é da Kaya Mind, que é outra empresa do mesmo grupo aqui do Kayadoc, que justamente analisa que a projeção do mercado da cannabis medicinal é que ele possa chegar a 9,5 bilhões. E aí, agora em outubro, saiu o anuário da cannabis medicinal, e com isso vieram várias notícias que o mercado da cannabis medicinal atingiu, em 2025, 971 milhões de reais. Ou seja, olha quão longe a gente ainda está do potencial total que a cannabis medicinal tem no nosso país. São mais de 800 mil pacientes, sendo que a gente poderia ter aí mais de 6,9 milhões de pessoas se tratando com cannabis simultaneamente. Se a gente pensar aí, né, numa terapia com custo reduzido, cultivo nacional, incentivo pelo SUS e muitas outras coisas, afinal, a gente ainda precisa treinar muito profissionais da saúde como você a começarem a prescrever. No paralelo, a Anvisa está super movimentada nesses últimos meses. Em outubro, ela passou uma lista aí de produtos que não podiam mais ser vendidos, muitos deles com cannabis ou cogumelos. Isso porque vários deles feriam aí as regras de publicidade e propaganda da Anvisa, colocando no nome do produto o nome da substância, o que não pode aqui no país pela portaria 344, tá? E aí, a Anvisa, agora em novembro, também concedeu à Embrapa a autorização para iniciar as pesquisas com o cultivo de cannabis. Então, esse é um passo importantíssimo quando a gente fala de cultivo nacional, porque a Embrapa vai ser aí a responsável por ajudar o país a entender quais são as melhores genéticas, quais são os melhores climas e tantos outros assuntos que são necessários para a gente ter uma cultura bem estabelecida da cannabis no nosso país. Algumas outras notícias importantes. A cannabis para uso veterinário foi tema de conversa na Assembleia Legislativa de São Paulo, com o grupo do Caio França e do Eduardo Suplicy. Isso porque cada vez mais tem aumentado o número de prescritores médicos veterinários que querem incluir os canabinoides na sua terapia. E aí, saiu recentemente esse papo na LESP e mais recentemente ainda foi incluída a medicina veterinária dentro da RDC 327, que é a RDC que permite aí a venda pelas farmácias, ampliando ainda mais as possibilidades terapêuticas para médicos veterinários. Ainda sobre a farmácia, a Herbarium, uma gigante fitoterápica, tem marcado aí sua liderança no setor. A empresa, que vem aumentando sua presença nas farmácias, tem como objetivo faturar 450 milhões de reais em 2025. Olha que número! Quanto será que a cannabis não está contribuindo para esse mercado? Por fim, na nossa última notícia, a cannabis tem liderado o bem-estar mental nos Estados Unidos. É o que mostra um estudo recente que prova que cannabis tem sido a substância mais procurada quando as pessoas falam de bem-estar e saúde mental no país. No nosso segundo bloco de conteúdos para a sua prática, eu vou falar aqui alguns conteúdos que foram publicados ao longo desses últimos 2 meses e que podem ajudar você a elevar ainda mais a sua terapia canabinoide no seu consultório. Vamos começar falando do uso de cannabis no tratamento de Parkinson. A gente teve dois conteúdos recentes: um artigo publicado em nosso blog e uma roda de conversa com neuro, psiquiatra e geriatra, falando sobre como eles aplicam o uso dos canabinoides em seus pacientes que têm aí algum tipo de Parkinson. Outro conteúdo muito interessante é sobre a interação medicamentosa da cannabis. A gente fez um artigo completíssimo para você ler com quais são as principais medicações que interagem com cada tipo de canabinoide. Falando aí sobre os canabinoides, outro conteúdo muito interessante que saiu no mês de outubro foi sobre os canabinoides neutros, que são aí os mais conhecidos CBD, THC, CBC, CBG, CBN e tantos outros. Isso porque a gente está fazendo uma série com os canabinoides.
ácidos, neutros e varínicos, para explicar aí para vocês um pouquinho da diferença entre eles. O artigo, inclusive, de canabinoides ácidos saiu agora em novembro e você já pode conferir também no nosso site. Esses artigos estão completíssimos e vão ajudar você a entender os benefícios terapêuticos de cada canabinoide. E você, dentista, tem conteúdo pensado para você. Você sabia que a cannabis pode ser usada na odontologia estética? Não sabe como? Nesse artigo você vai descobrir. E para quem ainda está buscando uma formação estruturada, ou seja, não se sente confortável ainda para pôr a mão na prática da prescrição, a gente fez uma lista dos principais cursos e formações aí acadêmicas que a gente acredita que sejam ideais para você que quer se tornar prescritor. Por fim, minha última sugestão vai ser o nosso artigo de extratos de cannabis. Eles são o princípio da maioria dos produtos. Para quem não sabe, inclusive, os produtos que são vendidos nas farmácias podem chegar prontos, ou seja, envasados e embalados, ou a farmacêutica pode importar o IFA, que é o extrato da cannabis, e diluir ele aqui. Então é super interessante que vocês entendam como são feitas, quais são as melhores práticas, porque isso vai influenciar muito no produto que vocês vão indicar para o paciente de vocês. Para o nosso terceiro bloco, a gente vai analisar dois estudos científicos em destaque. Vamos começar com o de outubro. O estudo de outubro, publicado na Biomedicines, vai justamente analisar o uso do CBD Full Spectrum em pacientes com ansiedade que demonstraram uma melhora em 6 semanas de tratamento. O estudo foi bem pequenininho, com apenas 12 pacientes que tinham aí o transtorno da ansiedade generalizada. Esses pacientes tomaram doses diárias de 30 miligramas de CBD Full Spectrum durante 6 semanas. O principal resultado atingido é que nas primeiras semanas, 92% dos pacientes já relataram uma melhora nos sintomas da ansiedade. E esses mesmos pacientes relataram uma melhora progressiva desses sintomas com o passar das semanas. Foram observados outros benefícios, melhora no humor, no sono, e afinal de contas, quem não tá tão ansioso acaba melhorando em tudo, né, gente? É interessante falar que nenhum efeito adverso grave foi relatado, e quem teve alguma questão foi principalmente na parte do apetite e da libido, e isso foi contornado logo depois. Um destaque importante é que os pesquisadores fizeram testes cognitivos, justamente para entender se essa baixa dose de THC que tem em produtos full spectrum poderia afetar em alguma coisa a cognição desses pacientes, e nada foi relatado. Ou seja, sucesso absoluto, com um universo de pacientes muito pequeno ainda para a gente levar isso a ferro e fogo, mas interessante para você saber que às vezes esse produto com baixo THC, se você não estiver usando em um paciente que tem sensibilidade à molécula, pode ser mais interessante do que um CBD isolado ou broad spectrum. Já para o nosso estudo de destaque de novembro, a gente trouxe um estudo brasileiro realizado pela Unila, que olha para produtos de baixíssima dose, mas balanceados entre CBD e THC em pacientes com Alzheimer. Esse estudo é um ensaio clínico fase 2 e foram incluídos pacientes entre 60 e 80 anos que têm algum nível aí moderado da condição médica. Eles receberam durante 26 semanas um extrato balanceado de THC com CBD, mas o que surpreende é a dose. Essa dose baixíssima é de 0,35 miligramas de THC para 0,245 miligramas de CBD, ou seja, baixíssima. Pensem que no outro estudo foi dado 30 miligramas de CBD, e aqui a gente está dando essa dose bem baixinha, justamente porque eles queriam entender como que a microdosagem poderia influenciar esses pacientes. O estudo é, os pacientes não demonstraram nenhum efeito adverso grave, e a principal melhora relatada foi na redução leve também da agitação. Um outro ponto importante é que não teve nenhum prejuízo na cognição, além de ter uma leve melhora de sono para alguns. Dois fatores super importantes quando a gente está falando aí do Alzheimer. Esse estudo tem uma limitação importante, que também foi um universo pequeno de pacientes. Então, não dá para a gente ainda levar a ferro e fogo nenhum desses dois. Mas olha que caminhos interessantes que o mundo da pesquisa já não está conseguindo seguir para entender o que está funcionando ou não está funcionando nas condições médicas e com qual proporção de quais canabinoides.
Esse foi o nosso vídeo com a edição de outubro e novembro da newsletter do Caiadoc. Se você é profissional da saúde e ainda não conhece a nossa plataforma, não sabe que dá para começar a prescrever cannabis medicinal hoje, com tudo certo pela Anvisa e pelo seu conselho, entra no nosso site, cadastre-se gratuitamente e comece agora mesmo.